E aí galera, aqui quem fala é o Buller Pedro e eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bem, hoje eu vou contar a história completa do personagem de Ben 10 que começou como um vilão, mas terminou como um herói, que é o Kevin. Mas bem, antes de contar a história do Kevin, já vou deixar um aviso bem claro. Nesse vídeo eu não vou contar aparições do Kevin que não são muito importantes para a história dele. Tipo, a partir do Força Alienígena, o Kevin praticamente virou um dos 3 protagonistas principais da série, junto com o Ben e a Gwen. Então se eu fosse literalmente falar de todas as aparições dele, incluindo as fillers, o vídeo teria mais de 1 hora. Então aqui eu só vou mencionar o que é importante para a história dele, né? Como por exemplo a luta dele contra alguns vilões, o caso das memórias falsas, os flashbacks. Então só vou mencionar coisa importante. E também vou deixar claro que nessa história eu não vou contar o episódio de Eudório, a Eternidade, pois aquele episódio é discutido se ele é canônico ou não, pois o Derek afirma que é canônico, mas o Duncan afirma que não, então deixando assim aberto. Mas eu levo que não é canônico, então eu não vou contar ele nesse vídeo. Então deixado isso tudo claro, vamos começar com o vídeo. Kevin Ethan Levin é um humano mutante nascido no ano de 1995. Isso é claro se a gente for considerar que o Ben 10 Universe se passa em 2012. Kevin nasceu numa família pobre, no qual tinha um pai extremamente abusivo. Nós não sabemos se seu pai também era um mutante, no qual isso poderia explicar a origem de seus poderes. Mas porém até então um mistério de onde veio os poderes de Kevin e se seu pai era um mutante ou só era um humano normal. Kevin cresceu sendo visto como uma aberração por causa de seus poderes, que era de absorver matéria e energia. Ele também era constantemente maltratado por seu pai, no qual esses constantes maus tratos incentivavam Kevin a tentar fugir de casa. No meio da fuga, o Kevin acabou roubando uma bicicleta para conseguir fugir mais rápido. E ele acabou usando o cadeado que prendia a bicicleta em seu pescoço a partir dali, como uma lembrança do seu primeiro crime. Após fugir, o Kevin começou a morar em Nova York, numa estação de metrô abandonada, a transformando em sua casa, e a partir dali lutando para sobreviver, roubando recursos como comida e água, e também de vez em quando dinheiro. Bom, o Kevin já se encontrou com uma gangue de adolescentes e acabou destruindo seu esconderijo acidentalmente. Kevin apareceu pela primeira vez no episódio Kevin 11 da série clássica, onde ele conheceu o Ben num fliperama. E ele acabou sendo quase atacado pela gangue dos adolescentes que ele tinha destruído o esconderijo, mas porém o Ben transformado no XRL8 acaba salvando ele. O Kevin a partir dali começou a ter uma pequena amizade com o Ben e até tenta convencer e até fala para ele que sabe de um lugar onde tinha várias cópias de um jogo dos lutadores de sumô que o Ben estava interessado, no qual na verdade o Kevin estava roubando para o Ben. Só que porém os dois acabaram sendo encurralados pela polícia, então o Ben acaba se transformando no insectoide na frente do Kevin para salvar os dois. Os dois conseguem fugir e agora sabendo que o Ben tinha poderes, vendo que ele não era o único que era entre aspas visto como uma aberração, pois o Ben nem era visto para começar conversa, ele decide convencer o Ben a usar esses poderes junto com os poderes do Kevin para seus próprios métodos. Os dois juntos fossem tipo fazer sim o que quiser. O Ben até aceita de início, mas depois do primeiro ataque que o Kevin faria, que seria literalmente fazer que 2 trens, o de dinheiro e o de passageiros, colidissem para que ele conseguisse dinheiro, o Ben acaba discordando das ações de Kevin, fazendo assim que os dois brigassem. E no meio da briga, o Ben se transforma no Chama para tentar lutar contra o Kevin. Mas porém o Kevin absorve a energia do Omnitrix e acaba se transformando num tipo de Amalgam com os poderes pironitas do Chama. O Kevin acaba tomando vantagem na luta contra o Ben, mas o Ben, usando o poder de teleporte do Chama, ele acaba conseguindo se teletransportar para cima do trem que estava passando por lá. O Kevin decide aproveitar os poderes pironitas que ele tinha ganhado para se vingar da gangue, e assim indo atrás daquela gangue no seu novo esconderijo e atacando eles. E no meio desse ataque o Kevin acaba perdendo seus poderes, mas naquele mesmo momento o Ben chega na forma de 4 braços, e assim brigando mais uma vez com o Ben e absorvendo os poderes do 4 braços, virando um Amalgam diretamente. Ele luta contra o Ben e o Ben acabou derrotando o Kevin com toda aquela luta.
e acaba voltando ao normal. O Ben até tenta convencer o Kevin a fazer parte do grupo, a fazer parte do time Tennyson, e até mesmo eles poderiam acolher ele e ele poderia virar até uma boa pessoa. Mas o Kevin, no final das contas, acaba recusando e tenta tirar o Omnitrix à força do bem, já que ele queria aquele poder dos alienígenas para ele. Mas porém, por conta de uma trava de segurança do Omnitrix, no qual quem tentasse tirar o Omnitrix à força acabaria levando uma explosão de energia, o Omnitrix faz essa explosão de energia, fazendo que o Kevin voltasse à sua forma humana, e assim ele foge. No entanto, acontece que aquela explosão de energia fez que o Kevin agora pudesse exatamente se transformar em todos os alienígenas do Omnitrix que o Ben tinha até aquele momento. No entanto, esse tempo de transformação que o Kevin tinha era permanente, ele não podia voltar permanentemente à sua forma humana, ele só podia ficar na sua forma humana por um curto período de tempo, ou seja, ele era obrigado a ficar preso nas transformações. Então, usando os poderes do Ben, ele começa a fazer vários ataques e roubos, fazendo assim que o Ben levasse a culpa por esses crimes, assim fazendo que os aliens começassem a ser mal vistos. E quando o Ben descobre que era o Kevin que estava por trás disso tudo, os dois acabam lutando. Na última luta entre eles, no qual o Kevin acabou sendo derrotado, o Ben fala que o Kevin não tem mais salvação, deixando o Kevin extremamente irritado e assim perdendo novamente o controle de seus poderes, virando um amálgama de todos os 10 alienígenas do Ben, e ele não podia mais voltar para sua forma humana. Então ele acabou sendo derrotado pelo exército, levando um tiro na cara. Bom, mais tarde o Kevin retornaria, no qual ele lutaria contra o Ben no episódio Luta de Revanche, no qual os dois acabaram sendo raptados por uma nave que raptava seres de todo o universo e obrigava eles a lutar entre si contra a vontade. O Ben e o Kevin acabaram juntos sendo obrigados a unirem forças para fugir de lá. Então eles, junto com os prisioneiros de lá, acabaram conseguindo escapar. Mas porém, antes da fuga, o Kevin acaba tendo um último confronto contra o Ben. Agora sabendo praticamente todos os poderes dos aliens do Ben, ele teria vantagem. Mas o que Kevin não sabia é que naquela época o Ben desbloqueou um 11º alienígena, o Bala de Canhão, e acaba tomando vantagem sobre o Kevin. O Kevin só não consegue impedir que o Ben escapasse, pois o Technodoid, no qual era um dos prisioneiros que acabou sendo derrotado pelo Kevin e o Ben, só que não foi morto, pois o Ben não queria matar ele, acabou impedindo que o Kevin fosse atrás do Ben, como um tipo de agradecimento pelo Ben não ter matado ele. Então o Kevin e o Technodoid acabam lutando. No entanto, como confirmaram no pop-up e deixado claro no episódio De Volta com uma Vingança, o Kevin acabou vencendo esse confronto, deixando o paradeiro do Technodoid desconhecido. Kevin, após vencer esse confronto, acaba tomando o controle da nave, e agora, obrigando outros alienígenas prisioneiros, ele acaba conseguindo localizar outro inimigo do bem, o Vilgax, que estava congelado vagando no meio do espaço. Após descongelar Vilgax, ele e o Vilgax fecham uma parceria para que os dois fossem até a Terra e derrotassem o Ben e pegassem o Omnitrix. Bom, isso acaba sendo feito, os dois vão para a Terra atrás do Ben, só que o que eles não esperavam é que o Ben agora desbloqueou o controle mestre. O Ben usa o controle mestre contra os vilões e até toma vantagem, até o Vomax enviar os dois para o Nulificador, e por pura conveniência o Ben acabou sendo mandado junto. Bom, o Ben batalha contra os dois vilões lá no Nulificador, só que quando a Gwen acabou chegando para salvar o Ben dá o Omnitrix para Kevin, pois o Kevin obrigou ele a dar o Omnitrix, senão ele matava a Gwen. Bom, Omnitrix dado, a Gwen e o Ben fogem do Nulificador e deixam supostamente o Omnitrix para trás, mas o que nem o Vilgax e nem o Kevin sabiam é que na verdade aquilo era uma bomba que a Gwen deixou para trás para que enganassem eles e conseguissem levar o Omnitrix para fora do Nulificador junto com os dois. Kevin e o Vilgax acabaram ficando presos no Nulificador. Bom, no Nulificador, o Kevin acabou sendo encontrado pelos encanadores de lá e foi levado para a Encarcecon do Nulificador. E lá ele acabou conhecendo um dos prisioneiros, chamado Curry, no qual tinha conhecimento do tipo de mutação que o Kevin era. Então ele decidiu ajudar o Kevin a conseguir controlar os seus poderes, assim o ajudando a voltar à sua forma humana, e aí o ensinou que ele não deveria absorver energia, porque isso o enlouqueceria, e o ensina que ele tem que absorver na verdade matéria. E
E assim Kevin aprende a absorver matéria e a partir de lá não absorve mais energia. Bom, como mostrado nos flashbacks do episódio Nem Ferro Barra Uma Gaiola, os dois tinham um plano de fuga daquele lugar. Enquanto o plano era realizado, um encanador acaba impedindo os dois de fugir. O Kirby acaba se sacrificando para fazer que o Kevin consiga escapar, deixando assim o Kevin com uma memória extremamente perturbada, pois acontece que o Kirby foi morto no meio do confronto contra o encanador, fazendo assim que o Kevin se culpasse pela morte dele. Depois de escapar de Encarcicon, o Kevin acabou sendo encontrado pelos Desentupidores, no qual começaram a usar ele para experimentos, pois graças a seus poderes mutantes, ele seria extremamente útil para fazer um exército de amálgams. No caso, sequestrar crianças humanas para fazer amálgamas com alienígenas. E esse seria o plano do Procto Cervantes, o líder dos Desentupidores, para parar o que ele chama de a Tempestade, no qual era o próprio Ben. O Kevin decidiu ajudar o Proctor Cervantes nesse seu plano, pois ele estava extremamente entusiasmado em conseguir derrotar o Ben e se vingar. Bom, com todo o plano sendo realizado, os amálgamas feitos, eles vão então partir para esse seu plano. No caso, ir para o mundo, ir para fora do Nulificador e batalhar contra o Ben. Bom, o confronto acontece, o Kevin acaba absorvendo mais uma vez o Omnitrix, virando um tipo de amálgama dos outros alienígenas que o Ben desbloqueou depois do balote canhão, no caso todos a partir do balote canhão basicamente, e o Kevin enlouquece, mas porém ele é parado pelo Ardit, um alienígena que tinha sido preso pelos desentupidores, que virou até que amigo do Kevin durante esse tempo que ele era desentupidor. Bom, todos eles acabam fugindo de volta para o Nulificador e o Proctor Cervantes acaba ficando extremamente irritado por eles não terem conseguido parar o Ben. Bom, chegou um ponto em que o Ben acabou decidindo parar de usar o Omnitrix. Isso foi depois dos flashbacks de 11 anos. E por conta disso, o Proctor Cervantes achou que não era mais necessário parar a Tempestade, pois ela já tinha sido parada por conta própria. Então ele decidiu apagar as memórias dos amálgamas e soltá-los no Nulificador. E o Kevin acabou recebendo memórias falsas, pensando que seu pai era um encanador chamado Devlin e também que ele era um alienígena chamado Osmosiano. Osmosiano na verdade é um nome para o tipo de mutação que o Kevin é, nome esse batizado pelo Proctor Cervantes. E ele também pensou que veio do planeta Osmo 5. Agora no Nulificador, ele junto com Ardit, no qual ele refez sua amizade, pois agora com as memórias apagadas ele tinha esquecido da existência da amizade dos dois, acabam ajudando um criminoso chamado Otto a fugir do Nulificador, pegando peças que estavam lá para construir um tipo de máquina para os três fugirem. Só que na verdade a máquina só ia ajudar o Otto a fugir, e o Ardit e o Kevin ficaram presos no Nulificador. Depois de um tempo no Nulificador, agora aos 14 anos, Kevin e Ardit conseguiram escapar do Nulificador. E agora, tendo fugido do Nulificador, o Kevin começou a ficar mais focado em cuidar de um carro que ele conseguiu adquirir após escapar. E ficando insatisfeito com o resultado que as peças humanas davam, ele decidiu começar a melhorar seu carro com peças alienígenas. Assim, ele e Ardit começaram a ir em outros planetas. E um deles foi Coros, o planeta natal dos Tetramentes, onde lá o Kevin luta contra a princesa Loma, no qual tinha 13 anos, para deixar claro. E ele acaba vencendo a Loma na luta, e após vencer ele acabou recebendo um motor alienígena como presente. E ele teria obrigatoriamente no futuro, quando ela tivesse 16 anos, se casar com ela. E meio que isso aconteceu no futuro basicamente, né? Mas enfim... Com o tempo, agora na Terra novamente, o Kevin acabou se reconciliando com a sua família, agora não tendo mais problemas familiares. E agora ele virou um traficante de armas alienígenas, começando a vender para criminosos como o Ardit e o Vulcanos, além de ter uma dívida com o próprio Vulcanos. O Retorno de Ben 10, parte 1 e 2. Agora com 16 anos, o Kevin acabou se reencontrando com o Ben durante um tráfico dele de armas com os DNA Aliens e os Cavaleiros Eternos. Bom, os dois acabam lutando novamente, dessa vez o Kevin revelando para o Ben que ele tinha agora poderes de absorção, e no meio do confronto o Kevin foi derrotado. O Kevin topa ajudar a Gwen, o Ben
e o Grão-Mestre a ir atrás dos DN Aliens e dos Cavaleiros Eternos, pois eles não pagaram ele. E após isso, desse ataque, o Grão-Mestre acabou sendo ferido e no processo morto. O Kevin, ao ver isso, acabou decidindo ajudar os dois, decidiu ajudar o Ben e a Gwen na missão deles de achar o seu avô, pois que tinha sido desaparecido. E a partir daí, os três juntos viveriam várias aventuras, e nessas aventuras o Kevin desenvolveria laços com eles, começando a nascer uma amizade com o Ben e tendo um interesse amoroso na Gwen, no qual esse interesse a Gwen já tinha despertado já lá na época dos 11 anos. Em Nasce o Estrela Sombria, o Kevin acabou se tornando um encanador oficial, e nesse mesmo episódio ele acabou mencionando pela primeira vez o seu suposto pai, Devin. Bom, seguindo, eles viveram mais aventuras, como por exemplo no episódio Guerra dos Mundos parte 1 e 2, no qual eles, junto com um montão de aliados, lutam contra o exército dos soberanos e acabaram conseguindo sair vitoriosos, curando os soberanos da doença que eles tinham, usando o Omnitrix e assim trazendo a paz para o universo. Bom, mas acontece que as coisas mudaram na terceira temporada no episódio A Vingança de Vilgax, onde acontece que o Kevin acabou ajudando o Ben a hackear o Omnitrix, pois depois do episódio Guerra dos Mundos parte 1 e 2, o Ben acabou tendo uma grande vontade de desbloquear o controle mestre, poder que tinha subido na cabeça dele durante os episódios. Mas porém nessa tentativa, acontece que o Omnitrix fez uma explosão que, além de liberar um montão de alienígenas, acabou transformando o Kevin num monstro, um tipo de mistura, amálgama de vários elementos. E depois que o Vilgax foi derrotado nesse episódio, novamente eles seguem tendo mais aventuras. Isso até o episódio Vingança, onde o Kevin acabou descobrindo que seu suposto pai foi morto pelo vilão Ragnarok. Então Kevin decide ir atrás desse vilão e conseguir vingança. E dito e feito, ele achou Ragnarok, lutou contra ele e acabou saindo vitorioso, assim vingando o seu suposto pai. No episódio Batalha Final parte 1, ele acabou sendo sequestrado pelo Albedo, no qual atacou o seu carro e para que ele servisse de isca para atrair o Ben e obrigasse ele a dar o Omnitrix para o Vilgax, senão ele matava ele e a Gwen. O Ben acabou dando o Omnitrix para o Vilgax, mas porém o Kevin, a Gwen e o Ben conseguiram escapar. E na parte 2, os três acabaram lutando contra o Vilgax novamente, e após a destruição do Omnitrix, no qual foi destruído pelo Ben, que ativou a função de modo de autodestruição, o Kevin acabou conseguindo voltar à sua forma humana, pois afinal de contas o motivo dele ter virado aquele amálgama de elementos foi o Omnitrix, e agora que ele foi destruído, ele não estava mais naquela forma, e agora ele podia absorver matéria novamente. Assim, ele junto com o Ben lutam contra o Vilgax e eles conseguem escapar da nave, menos o Ben, que acabou ficando e lutando contra o Vilgax, mas ele conseguiu sobreviver à batalha. A partir daí eles venceram muito mais aventuras, mas a principal delas foi a luta contra o Agregor, no qual era justamente um osmosiano, um suposto alienígena da raça do Kevin. Eles acabaram lutando, eles acabaram perdendo a luta, pois o Agregor conseguiu sequestrar os 5 alienígenas de Andrômeda e absorvê-los. Mas porém eles tinham a missão de ir atrás do Agregor e impedir que eles pegassem todas as peças do mapa do infinito e fossem até o centro da criação. Novamente eles falham. E depois disso tudo, o Paradoxo acabou levando eles na Lata Velha, no qual era a nave que o Kevin tinha feito nesse meio tempo, até o centro da criação. No centro da criação, o Ben acabou acidentalmente puxando uma versão de 10 anos do Ben, no qual de cara já não confiava no Kevin, por causa dos seus encontros passados, né? Mas no final das contas ele acabou tendo que confiar de certa forma no Kevin para batalhar contra o Agregor. O Agregor até toma vantagem derrotando os dois Bens e até mesmo o Kevin. Então o Kevin, como última escolha, acabou absorvendo o Super Omnitrix, assim virando um amálgama de todos os alienígenas que o Ben tinha, pelo menos até aquele momento da série,
virando assim o Kevin Supremo, derrotando o Agregor e absorvendo os poderes dos 5 alienígenas que o Agregor tinha absorvido. Só que porém, por conta de ter absorvido a energia do Super Omnitrix, o Kevin enlouqueceu e assim acabou fugindo. A partir daí, o Kevin se tornou completamente maluco e começou a atacar todos que já fizeram mal a ele um dia, vivenciando mais aventuras lutando contra atacando cada um deles. E um deles inclusive era o encanador que tinha matado o Curry. Mas porém em todos esses confrontos ele sempre foi parado pelo Ben e pela Gwen, com o próprio Ben chegando na conclusão que deveriam matar o Kevin. Bom, como último confronto, o Kevin acabou lutando contra o Ben transformado no Eco Supremo, acabou sendo derrotado e o Ben quase mata ele, só não mata a pedido da Gwen. E bom, e assim com a ajuda do Cooper e da Estrela Sombria, o Kevin voltou à sua forma normal, tendo todos os seus poderes absorvidos removidos. Bom, a partir daí ele vivenciou mais aventuras ainda, inclusive derrotando um ser extremamente poderoso chamado Diagon e todos os seus seguidores. Mas chegou um ponto onde ele e a Gwen decidiram dar uma aposentadoria nessas suas aventuras de herói. A Gwen acaba indo para a faculdade e o Kevin acaba indo junto com ela para a faculdade, pois por lá ele conseguiu um emprego numa oficina de carros. Então ele e a Gwen acabam se despedindo do Ben e eles vão até a faculdade. Mas porém, mesmo indo para a faculdade, o Kevin e a Gwen sempre voltavam para e vivenciavam mais aventuras com o Ben lutando contra vários inimigos. Por exemplo, a luta deles contra o Mauer, a luta contra o exército dos Incursianos quando eles tomaram a Terra, fazendo assim que todos eles virassem tipo de revolução contra esse Império Incursiano, e o mais crucial para a história do Kevin, que foi o arco dos Desentupidores. Depois que os Desentupidores descobriram que o Ben está de volta a usar o seu relógio, eles saíram do Nulificador e foram atrás do Kevin. O Kevin acabou esbarrando no Proctor Cervantes, assim descobrindo toda a verdade por trás da história dos Osmosianos, descobrindo que na verdade eles não eram alienígenas e sim humanos mutantes. Ele descobriu que ele nunca teve um pai chamado Devin e que Osmo 5 era uma mentira e que ele só era um humano mutante, e toda a verdade por trás dos Desentupidores e tals. Bem, depois dos acontecimentos do episódio A Raiz de Todo o Mal, o Kevin acaba escapando e começa a ir atrás dos amálgamas que sofreram aí experimentos pelos Desentupidores e recuperou as memórias deles aos poucos. E bom, depois de recuperar as memórias do Alan, ele decide ir até o Nulificador sozinho para acabar com tudo. Mas porém, como o Ben é teimoso, depois que a Gwen descobriu tudo, ele junto com os amálgamas, o Hulk e o Artit e a Gwen também, vão até o Nulificador, até o esconderijo dos Entupidores e acabam lutando um contra os outros, né? E até o Ben usou o LX. E o Proctor Cervantes supostamente conseguiu convencer o Kevin de que o Ben era realmente uma ameaça, que ele não deveria ter o Omnitrix, fazendo assim que o Kevin se voltasse contra o Ben e virasse um inimigo. Assim todos os amálgamas e o Kevin viraram Desentupidores. E no final das contas, Kevin tem um confronto contra o Ben mais uma vez na base, agora absorvendo o Omnitrix de novo, virando um amálgama de todos os alienígenas que o Ben tem. Sim, dessa vez são todos mesmo, pois naquele ponto o Ben já tinha todos os alienígenas desbloqueados. Lutou contra o Ben na forma de fogo fato desabrochado. No meio da luta, o Kevin acabou tendo uma cicatriz feita pelo fogo fato em seu queixo. O Kevin acabou sendo derrotado, pois o Ben sabia das estratégias dos seus aliens, mas o Ben foi nocauteado pela Helen. E quando eles estavam finalmente para realizar o plano do Proctor, que era remover o Omnitrix do pulso do Ben, o Kevin acabou revelando estar fingindo ter sido mal esse tempo todo, pois na verdade com o decorrer do tempo, com mais experiência com seus poderes, o Kevin aprendeu a não ficar louco após absorver energia. Então ele destrói a cabeça de controle mental do Proctor Cervantes e libera todos os amálgamas do controle dele, assim recuperando as suas memórias por completo e derrotando o vilão. Agora voltando para fora do Nulificador e vivenciando mais algumas aventuras, como uma luta contra a Encantriz lá na faculdade. E ele junto com a Gwen, o Ben e o Hulk acabaram começando a fazer uma viagem por todo o universo no episódio Um Novo Amanhecer pra Frente.
mas isso é só será revelado numa possível continuação do Omniverse, né? Todo mundo tá careca de saber sobre isso. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, valeus e fui!